Meu nome é Renato Sabatini e eu vou dar uma palestra hoje, conforme anunciado, sobre informação clínica e científica online, como e onde utilizá-la no hospital universitário. Bom, eu sou há 45 anos professor universitário, inicialmente na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde me graduei em 1968, e depois na Unicamp, onde eu fundei o Núcleo de Informática Biomédica e fui professor também de Informática Médica e Estatística da Faculdade de Ciências Médicas por 20 anos. Atualmente sou professor, coordenador do Instituto EduMed, para Educação em Medicina e Saúde, e atuando profissionalmente em várias áreas. Minha formação inicial é em neurofisiologia, mas atualmente há bastante tempo eu trabalho em tecnologias de informação aplicada à área de saúde. Tenho grande orgulho de falar que tanto atuei também como diretor de informática de vários hospitais e também atuando na implantação de sistemas de informatização hospitalar de várias maneiras. Uma das minhas especialidades é justamente publicações eletrônicas e uso da internet no apoio à decisão e no apoio à educação, à pesquisa e à assistência. Então, gostaria inicialmente de declarar meus interesses. Eu sou professor universitário, professor independente, mas sou também consultor de indústria farmacêutica, dispositivos médicos, software e saúde. Presentemente, eu não tenho nenhum vínculo empregatício, nem participação acionária, um contrato a longo prazo com qualquer empresa, e atualmente atuo como consultor da Elsevier Brasil na área de soluções clínicas e plataformas de conhecimento e sua integração com o sistema de informação hospitalar. E agradeço a Elsevier por ter me convidado e ao Instituto EduMed para oferecer essa palestra para vocês. Quanto aos tópicos da apresentação, eu vou iniciar falando um pouco sobre as mudanças de ensino que têm ocorrido no nível superior na área de saúde e o impacto das tecnologias de informação nessa área. Minha experiência nessa área é bastante ampla, mais de 40 anos. A questão da alta variabilidade, que ocorre naturalmente, da qualidade e resolutividade da assistência nos hospitais universitários, e como que o acesso à informação e as ferramentas online de apoio ao aprendizado, ensino e decisão na atenção à saúde podem ser utilizadas para esse objetivo. E vou dar alguns exemplos utilizando uma plataforma completa de acesso à informação para fins de educação, pesquisa e apoio à decisão clínica, que é ideal para o hospital universitário. Bom, inicialmente, acho que a gente tem que pensar um pouquinho, refletir como esse mundo que está mudando tão rapidamente está impactando a ciência da saúde, né? Essa velocidade de expansão é exponencial, ela basicamente é uma expansão técnica, diagnóstica, terapêutica. Existe uma tendência para a medicina de precisão, que é a maior individualização do tratamento, do diagnóstico, e novos e vastos campos de conhecimento têm sido abertos, como, por exemplo, na genômica médica, que vai transformar completamente a medicina como nós conhecemos hoje. Também é importante a gente ressaltar que tem havido mudanças muito grandes quanto aos consumidores, que a gente chama de pacientes, né, os beneficiários do sistema de saúde, no acesso à informação que eles têm. Sem dúvida nenhuma, graças à internet, aumentou enormemente o acesso à informação e o grau de conhecimento de muitos pacientes. Isso tem levado, de um lado, ao maior engajamento, empoderamento dos pacientes nos seus problemas de saúde e doença, mas também tem levado a mudanças no perfil nosológico e etário, principalmente com o aumento maior da população. A longevidade na idade adulta e sênior vai aumentar muito, segundo as previsões, nas próximas décadas. Né? Isso vai impactar a saúde. Essas observações do professor Edward Hammond, da Universidade de North Carolina, que é um dos grandes expoentes na área de informática em saúde. E ele falou também que essas mudanças, elas procuram soluções que demandam o uso intensivo de novas tecnologias de informação. Então, essa é uma área que eu gosto, me interessa, justamente porque eu tenho certeza absoluta, uma convicção muito forte, que essa transformação do setor de saúde não vai ocorrer se ela não usar mais tecnologias de informação, a famosa TI. Né? Para quê? Os americanos falam muito do triple aim, né? O objetivo triplo, que é aumentar a qualidade, diminuir os erros e para uma melhor assistência à saúde, mas ao mesmo tempo diminuir o custo. Na realidade, são 5 objetivos: reduzir erros, aumentar a qualidade, incrementar a cobertura no Brasil, aumentar a agilidade e eficiência, e tudo isso ao mesmo tempo diminuindo os custos.
Né? Parece paradoxal. Como é que você vai... Tudo isso que eu falei, esses 4 objetivos, eles aumentam os gastos, aumentam os custos. Como é que a gente pode aumentá-los e ao mesmo tempo diminuir os custos? Resposta, tecnologia de informação. E também existe uma tendência muito grande, justamente para conseguir essa diminuição de custos, é muito importante integrar o sistema de atenção em vários níveis da comunidade. Hoje em dia, não existe um prontuário unificado, centrado no paciente. As informações estão dispersas, incompletas, não atualizadas, etc. Então, o cerne da informação, que são os dados sobre o paciente, não estão disponíveis de forma centralizada, como na internet a gente tem acesso, por exemplo, à informação científica, tá? Através dos mecanismos de busca. Então, o crescimento dessa informação disponível é um dos grandes obstáculos a diminuir os custos. Hoje, a gente vê que as informações sobre farmacogenética, sobre medicina de precisão, medicina individualizada, estão com esse crescimento abrupto nos últimos anos e enorme, exponencial. Eu, quando falo exponencial, pessoal, é uma curva desse tipo aqui. É uma coisa que você não vê fim nela. Existem estatísticas mostrando que a cada 30 segundos é publicada uma nova informação científica ou clínica, e existe hoje milhões, mais de 30 milhões de artigos científicos publicados e listados. Eu estou falando os de má qualidade, os de boa qualidade. Então, aqueles recursos de informação que a gente, quando estudou, né, há alguns anos atrás, que era a biblioteca, ela está ficando obsoleta. Novos recursos têm que ser utilizados. E uma dessas medidas é quanto dura o conhecimento biomédico novo, quanto tempo ele é válido. Então, em 1950, ele era válido por 50 anos. Tá? Em 1980, ele caiu para 7 anos. Em 2010, caiu para 3 anos e meio. E a expectativa é que em 2020, um novo conhecimento dure 73 dias. Quer dizer, como que é possível nós, profissionais de saúde, sobrevivemos a essa avalanche de informação e continuar com a informática ajudando a gente a ser melhores profissionais, etc, etc. Então, hoje a informática é ubíqua, ela está em todo lugar. Na pesquisa, o uso dela é 100%. 100% dos pesquisadores utilizam informática. É uma habilidade básica. Usa-se extensamente a internet para tudo. Muitos softwares são específicos para a área de pesquisa, como estatística, por exemplo. E de modo que a gente pode dizer que depois do PC e da internet, a pesquisa científica nunca mais foi a mesma. Tá? Houve uma transformação radical. E eu, que já tenho muitos anos, quando entrei na faculdade, não existia nem computador ainda, né? Na faculdade, até hoje eu pude presenciar essa enorme transformação. Mesma coisa também na informática presente na assistência. Hoje, 90% a 100% dos hospitais no Brasil são informatizados em algum grau. Tá? É impossível você gerenciar um hospital sem informática. 100% da medicina diagnóstica, laboratórios, radiologia, etc. 70% a 80% dos consultórios. A telesaúde, que é a saúde praticada à distância, a telemedicina é cada vez mais comum. E o uso do prontuário eletrônico, hoje não é nem questionado, é um requisito, uma habilidade essencial. Então nós vimos que esses dois setores, a informática na assistência e na pesquisa, já estão penetrando muito bem e vão atingir a saturação de 100% muito breve. Mas na educação? Na educação é uma tragédia. Nós estamos extremamente atrasados em relação à presença que ocorre na pesquisa e na assistência. Existe hoje uma predominância ainda de aulas magistrais dada com giz e lousa, talvez às vezes projetor de slides. Professores não recebem nenhum treinamento formal durante o seu período de formação quanto ao uso de novas tecnologias de ensino. Então usa-se ainda, em grande parte, eu diria em 90% das faculdades da área de saúde, metodologias antiquadas, obsoletas, cada vez mais rejeitadas pelos alunos. Começa a haver uma dissonância entre os mestres e os discípulos, porque os alunos têm acesso às mesmas fontes de informação que o professor tem, através da internet. Então, se o professor não faz um aggiornamento, como se diz em italiano, uma atualização nas suas metodologias, ele vai cair do pedestal. E vai existir o ensino sem professores e uma grande parte do ensino médico, não tudo, evidentemente, mas é uma tendência. Então,
Depois das aulas magistrais, claro, a saúde ela não tem só aulas magistrais, ela tem vários modelos, de beira de leito, laboratório de anatomia, cirurgia, laboratório clínico, vivência nos postos de saúde, nos hospitais. Mas é impressionante, eu acho, que desde o século XIII, o curso médico tem os mesmos 6 anos de duração. Ora, senhores e senhoras, meus colegas, se 8 séculos a medicina não mudou, e mudou muito, como é que o curso consegue acomodar todo esse novo conhecimento nos mesmos 6 anos? Então, existe algum problema aí muito sério. Nós vamos aumentar o curso médico de enfermagem, de odontologia, para muito mais anos? O aluno vai sair da escola só aos 30 anos de idade? Vai entrar no mercado de trabalho aos 35? Então, existe uma crise na educação profissional em saúde, que é essa avalanche do progresso científico que está inviabilizando a duração atual do curso e os modelos clássicos de ensino. Esses modelos clássicos baseados na biblioteca, na aula magistral, etc., etc., esse acesso tradicional à informação dificulta o ensino e a aprendizagem. Na realidade, porque as informações ficam obsoletas muito rapidamente. Eu garanto para vocês, se vocês forem numa biblioteca médica, se é que vocês vão regularmente, porque hoje em dia muitas vezes não é necessário, né? Você pode acessar da sua casa, vocês vão ver que a maior parte das coisas que estão lá na estante já estão obsoletas e ninguém tira mais aquela informação de lá. Então, a educação baseada no aprendizado unicamente da informação, ela está destinada a morrer, porque o aluno, quando termina o curso de medicina, metade ou 2/3 do que ele aprendeu não é mais válido. Né? E eu até brinco dizendo que ele não sabe nem qual é a metade, se soubesse, ajudaria. Né? Então, isso está provocando, gente, uma grande heterogeneidade do ensino nas várias entidades, faculdade de medicina, de enfermagem, etc. Nós temos desde faculdades de altíssimo nível, comparado com as melhores faculdades do exterior, até faculdades que deveriam ser fechadas. Tá? Então, essa distribuição de recursos é bastante desigual. Outro problema é que, eu falei, quer dizer, você só ensinar, só passar informação para o aluno é inútil. É um conhecimento que vai ser desfeito em muito tempo. Então, nós temos que ensinar habilidades. E quais são chamadas de para-habilidades? E quais são as habilidades mais notáveis que a gente tem que ensinar nos estudantes de saúde? A primeira coisa, eles têm que saber pesquisar e localizar com precisão e agilidade as informações científicas e clínicas que eles ainda não sabem, porque eles não tiveram tempo de aprender ou nunca aprenderam. Eles têm que diferenciar as fontes de informação de alta e de baixa qualidade, confiável e não confiável, claro. E saber incorporar essa informação científica baseada em evidência na sua prática diária. Mas importante também é que eles sejam capazes de aprendizado autônomo o resto da vida, sem professores. Um aprendizado para toda a sua vida profissional, que a gente chama em inglês de lifelong learners, tá? Aprendizes de vida inteira. Para isso, eles têm que se tornar superusuários de soluções informatizadas de apoio à decisão clínica, ok? Bem, os pilares da ciência da saúde no hospital universitário, todos vocês conhecem. A missão do hospital universitário é servir de apoio à educação, ele tem pesquisa para criar novos conhecimentos e ele tem a parte de atenção, que é onde se aprende. Tá? Porém, a parte de atenção, ela tem uma missão específica que é atender pacientes, curar pacientes, salvar pacientes, melhorar pacientes. Então, embora o hospital universitário tenha sido criado especificamente como hospital-escola, ele também tem uma missão perante o paciente, perante a sociedade. E ele tem que ter gestão, evidentemente, né? Uma boa gestão. Só que na área da saúde é muito interessante, porque as interações entre as esferas do conhecimento clínico, aquelas 3 esferas, as interfaces, as intersecções delas, elas não são muito distintas, não existe uma linha divisória. Por exemplo, pesquisa e educação, né? Você cria conhecimento e ensina. Educação e atenção, você aprende atendendo. Tá? E atende ensinando. E pesquisa e atenção, novas formas de prestar atenção à saúde do paciente baseada nos dados, baseados em evidência da pesquisa. Então, essas 3 interações entre as várias esferas são características do hospital universitário. Então, o hospital-escola, ele tendo essas 3 características, tá? Essas 3 missões, como eu falei, o que é que as une? O que é que faz elas serem unidas em torno de alguma coisa? Evidentemente, essa união é informação. Tá? Então, a informação é fundamental. A medicina, a saúde respiram informação no seu dia a dia. E quem que vai usar essa informação? São os estudantes, os profissionais, os residentes,
os pesquisadores, os docentes, pesquisadores, os educadores e os gestores. Tá? De novo, eles vão usar essa mesma informação. Então, o professor Edward Shortleaf, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que é um dos grandes pais da informática em saúde, ele escreveu isso aqui no livro dele: 40% da atividade da área de saúde consiste na captura e no processamento da informação. Olha só que coisa, já tinham pensado nisso? Se você pensar no seu dia a dia, quantas vezes você usa essa coisa chamada informação, dados, etc., você vai ver que é uma percentagem muito grande do seu dia a dia. No processo clínico, existe uma costura de informação que se chama PEP, né? Prontuário Eletrônico do Paciente, que começa com a coleta das informações, depois a análise, a interpretação, a decisão diagnóstica, prognóstica, a ação através da conduta, das prescrições e o seguimento. Então, aqui a informação é contribuída e lida em todos esses níveis. É por isso que se usa tanto informação. E já foram feitas pesquisas sobre a necessidade de acesso à informação nos atos médicos. E é muito interessante isso, porque 22% do tempo do médico em uma consulta é gasto tentando chegar a um diagnóstico. Tá? Só que 26% dessas vezes ele vai precisar, ele tem alguma dúvida, ele tem alguma questão, ele precisa resolver fazendo uma consulta a informações externas. 10% do tempo do médico são gastos no planejamento da conduta, e 14% do tempo são gastos explicando e orientando o paciente. Então, no total, 41% das consultas precisam de uma pesquisa de informações externas. Olha só como esse número 41% bate com aquele 40% do Dr. Shortleaf, não é mesmo? Então, a nova sala de aula é totalmente diferente. Essa aqui é uma sala de aula da Faculdade de Medicina de Stanford. Né? Muitas faculdades brasileiras já têm essa configuração. Ela é conectada, interativa, multimídia, extensível no tempo e no espaço. A informática está presente em muitos pontos da educação, através dos docentes, dos estudantes, do acesso aos dados clínicos e aos dados de publicações. Entretanto, isso muitas vezes na faculdade não é formalizado. Não existe uma estrutura formal que procure organizar conceitualmente a faculdade baseada nesses pilares. Só que a revolução digital na educação está aí, né, pessoal? As formas tradicionais da educação estão sendo substituídas pelo acesso e interação em meios eletrônicos. Existe um aumento exponencial de uso multimídias, como áudio e vídeos, principalmente entre as novas gerações. Os meios físicos estão sendo substituídos por meios virtuais. Não existe mais livro impresso, você tem livro eletrônico. O surgimento da internet revolucionou essa distribuição e acesso praticamente instantâneo do conteúdo, e surgiram os terminais móveis, a mobilidade, os tablets, os smartphones e as redes sem fio, que é uma revolução dentro da revolução. Então, essa revolução dentro da revolução, a nosso ver, que a gente observa como que as novas gerações e as não tão novas estão se atualizando, estão aprendendo, é cada vez mais o extenso uso de smartphones e tablets. Até a TV digital interativa, que também já está entrando devagar, mas vai ser muito relevante. Ela vai penetrar em todas as classes sociais, o acesso móvel, a internet, o grande aumento do acesso em banda larga, geração de conteúdos feitos especificamente para essas mídias, e no futuro a realidade virtual, a telepresença, a robótica também vão ter uma grande presença. E até eu arrisco dizer que nós teremos, num futuro muito breve, professores virtuais, chatbots utilizando inteligência artificial, que não vão se distinguir do professor humano, tá? Até mesmo em resposta a perguntas, como o Watson Health, por exemplo, da IBM. Então, há alguns anos de lá para cá, tem acontecido um movimento de integrar, né, integração docente assistencial, como a gente chama. Então, a integração do hospital, da faculdade, do centro de saúde, através dos recursos de informação e dos recursos de atenção à saúde. Ele se chama em inglês Integrated Academic and Medical Information Systems, ou seja, XGIMA em português, né? Que ele tem o objetivo de adquirir informação, compartilhar essa informação e usar essas informações através de ferramentas passivas e ativas. Então, a estrutura do SIGIMA é feita através da rede e tem os recursos educacionais, de pesquisa, sempre centrando naquela tríade, né? Pesquisa, educação e assistência. Então, a estrutura do SIGIMA ela é baseada em informática. Qual que é o componente principal que mais preocupa no hospital universitário? Né? Eu tenho grande vivência nessa área também. É a questão da variabilidade. Ou seja, você tem, durante o processo de atenção, na missão da atenção,
os hospitais universitários são afetados pela grande variabilidade da qualidade e da resolutividade. Então, nós temos, claro, pessoas que estão em diferentes níveis de formação. Eles têm qualificação e experiência muito diferentes. Desde um interno, né, até um professor catedrático, titular, de uns 40 anos de experiência. Isso é normal existir dentro desse nosso hospital universitário, porque lá é um ambiente de ensino e de pesquisa. Então, a variabilidade é natural. Porém, a gente teria que ver meios de elevar esses níveis e reduzir a variabilidade sem prejudicar a missão do ensino do hospital. Então, aqui nós teríamos uma faixa aceitável de desempenho e aquela variabilidade inicial grande, ela vai diminuindo e elevando, fazendo com que o hospital universitário seja mais seguro do ponto de vista do paciente. Um exemplo de redução da variabilidade se tem aqui numa enfermaria de ortopedia do hospital inglês, onde eles mediram, como medida de desfecho, eram dias de internação, né, da estadia hospitalar para pacientes da enfermaria que tinham sido operados. Essa variabilidade era muito grande, tinha gente que ficava 2 dias, tinha gente que ficava 30 dias. Essa é uma realidade do hospital universitário, né? Todo mundo conhece isso. Eles implantaram um projeto de diminuição dessa variabilidade, que eu não vou entrar em detalhes como é, mas tem aí no fundo do slide a publicação, que vocês podem procurar no Google, e eles reduziram drasticamente os dias de internação do hospital daqueles pacientes, diminuindo a variabilidade, como vocês estão vendo aí. Tá? Então, essa redução de variabilidade é chamada de 6 sigma, ou 5 sigma, que é estreitar a faixa, a distribuição de Gauss, para uma faixa mais estreita e, ao mesmo tempo, subi-la. Tá? Então, isso como que você consegue isso? Como que isso é feito? É o acesso e uso a informações confiáveis de qualidade durante o processo assistencial. E aqui a gente fica preocupado, o mundo todo é preocupado, os educadores, que pelo menos 50% dos médicos, isso aqui é uma estatística do Canadá, tá? No Brasil hoje talvez seja maior, utilizam a Wikipedia regularmente como uma fonte de informação, que não é uma publicação médica, né? E a segunda maior fonte de informação médica dos estudantes de medicina é a Wikipedia. Os artigos publicados na Wikipedia foram pesquisados num trabalho sobre 10 condições médicas de maior custo nos Estados Unidos, continham muitos erros quando eram comparadas com fontes revisadas por pares de maior qualidade. Então, vocês estão vendo que, embora hoje se use o Dr. Google, né, o Google, a Wikipedia como fonte de informação, elas não são confiáveis. Elas não são revistas por pares. Elas têm muita besteira, muito erro. Então, é perigoso você, precisando de informação, se basear nesse tipo de plataforma. Então, historicamente, você vai ter que acoplar esse acesso à informação a outro lado, que é a informatização, que é o processamento de dados. Então, aqui nós temos a coleta e processamento de dados, o prontuário eletrônico, a comunicação desses bases, mas uma coisa que se esquece é que você tem que integrar nessas plataformas de acesso os serviços baseados em conhecimento, que é o acesso à bibliografia, por exemplo, Medline, publicações eletrônicas, por exemplo, Cielo, as bases de conhecimento, por exemplo, os medicamentos, as nomenclaturas, como, por exemplo, o CID, os sistemas de apoio quantitativo, como, por exemplo, processamento de sinais de imagens, calculadoras médicas, etc. Esses sistemas de apoio à decisão, são chamados de SADCs, né, envolvem, então, todos esses recursos e ferramentas, como calculadora, sistema de apoio à terapia de drogas, alertas, lembretes, etc. Indiretas, que é o que eu vou falar mais aqui hoje, sobre ferramentas de acesso à informação técnica e científica. Então, não são softwares, são meios de acesso a uma informação que a gente chama de conhecimento. Então, seria a gestão do conhecimento dentro do hospital universitário. E o apoio à produtividade e à qualidade para a gente diminuir aquela variabilidade e incorporar protocolos de diagnóstico e conduta. São inúmeras as ferramentas de acesso à informação, como consulta monografias, medicamentos, preparos, procedimentos, testes, exames, revistas, livros, diretrizes, etc, etc. Multimídia, inclusive. Eu vou mostrar um exemplo para você rapidamente. E as bases de dados, que é o que hoje quase todo mundo usa, como o Mesh, o Dex, o Medline, base de nomenclaturas, bases de bibliografia, de farmacologia, livros online como o OMIM, né, sobre herança mendeliana no homem, bases de dados genéticas como o GenBank e outras fontes de conhecimento. Essas bases são muito usadas e hoje, cada vez mais, elas têm, além da pesquisa bibliográfica, o acesso a artigos em texto completo.
como, por exemplo, a Elsevier tem o Science Direct, né, que todo mundo conhece e usa, que tem 14 milhões de artigos, 3.800 revistas e mais de 35 mil livros. Esse é o OMIM, que também é conhecido pelos geneticistas. Os bancos de dados genômicos e proteômicos, que explodiram em quantidade e número de informações que tem lá, que estão sempre sendo acrescidas diariamente. E as ferramentas de apoio à decisão clínica, que eu já falei, que eu não vou entrar em detalhe, mas que depois vocês podem ver isso nos vários cursos e publicações que são feitos pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Bem, então aqui em resumo, pessoal, soluções possíveis são as seguintes. Essa parte de conhecimento varia muito, cresce muito, se atualiza muito rapidamente. Então, não é você, dentro do Hospital Universitário, que vai gerenciar isso. Classicamente, você faz isso através de uma governança desses conhecimentos, ou seja, a aquisição de novos conhecimentos, a certificação desses conhecimentos, a atualização e publicação, não é feita pelo Hospital Universitário. Isso é feito por editoras especializadas, fornecedores especializados que garantem tudo isso, inclusive com qualidade. Portanto, o melhor modelo de fornecimento, isso é o clássico, né? Você assinar uma revista, assinatura anual de um produto digital. Hoje a revista não é mais em papel. Então, a revista e o seu modelo genérico, que é informação não revistável, né, não publicada na forma de artigos, ela está disponível como soluções digitais. E existem diversos modelos econômicos, evidentemente, para essa possibilidade. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês, que é um que eu uso pessoalmente, diariamente, e admiro enormemente, né, e que está sendo colocado no Brasil, inclusive, possivelmente com tradução em português para alguns dos seus aspectos, chama-se Clinical Key. Né? O Clinical Key ele é a maior base de conhecimento de ciência da saúde, integrável ao PEP. Ele tem cerca de 500 mil autores. A Elsevier publica 25% de toda a informação clínica e científica no mundo. Então, o Clinical Key tem uma quantidade absolutamente indescritível de informação. Né? Tem 600 periódicos, entre os casos mais importantes como o Lancet, 1000 e-books, páginas para você ler no plano de assistência, 17 mil vídeos de procedimentos, milhões de imagens para download, etc, etc. Ele tem acesso completo ao Medline, faz uma busca inteligente por palavras-chave, integrável ao PEP, e você pode compartilhar essas informações. Você pode baixar os PDFs, você pode enviar por e-mail, você pode compartilhar, e você pode ter uma assinatura institucional, né? Pode ser individual ou institucional. Esse compartilhamento que o Clinical Key permite é fabuloso, porque normalmente você não encontra isso nas outras plataformas, você tem que ler online, né? Mas aqui não. Quando você faz uma busca no Google, no Medline, você tem aquele probleminha irritante que você vai tentar ler o artigo e ele custa $30, né? Só aquele artigo. Ou você é obrigado a assinar a revista, ou comprar a revista inteira, o número inteiro da revista. Esse problema não existe mais em plataformas desse tipo, porque você pode acessar gratuitamente todo esse conteúdo sem ter que pagar nada a mais. E os estudantes, professores, todo mundo na instituição. Então, o Clinical Key tem uma interface de busca muito amigável, não precisa nem fazer curso. Ele tem uma caixinha de pesquisa, né, igual ao Google, você pode escolher por tipo de fonte. O resultado é filtrado e ele vai mostrar por tipo de fonte, como eu vou mostrar, e aqui vem o resultado. E em muitas pesquisas aparece uma faixa lateral, uma coluna que tem um sumário daquilo que você pesquisou. Então, aqui nesse caso, em hepatite, vai aparecer um sumário de hepatite B, onde eu tenho várias informações sobre diagnóstico, tratamento, diagnóstico diferencial, etc, etc, que no ato de atenção você pode revisar rapidamente. Então, isso é fantástico. Esses resultados de alta qualidade de informação é a característica principal, ou seja, não vai achar porcaria, ele vai achar só coisa boa. E você pode fazer isso também no seu dispositivo portátil, tá? A qualquer momento. Esses resultados são classificados por fonte de informação, como vocês estão vendo aqui. Eles têm artigos completos, divididos em revisão sistemática, meta-análise, ensaios clínicos, revisões narrativas, livros, imagens, vídeos, testes clínicos, diretrizes, monografia de droga, informações para pacientes e também ferramentas que você pode assinar, que são calculadoras, notificação de efeitos adversos, apresentações em PowerPoint, tutoriais, e uma muito interessante chama First Consult, né? Que é ideal, na minha opinião, para médicos jovens, residentes ou internos, para terem acesso rapidamente a uma revisão compacta, fácil de ler sobre alguma condição.
Um exemplo de um resultado de pesquisa no Clinical Key é você clicar aqui no resultado que você deseja, por exemplo, pesquisar sobre insuficiência cardíaca congestiva não especificada. Você pode, inclusive, pesquisar por CID, tá? Vai aparecer a referência no Medline, você pode acessar o resumo já integrado, não precisa sair e entrar no Medline. E depois você tem a grata surpresa de quando você clicar, a maior parte dos arquivos vão estar em texto completo disponível sem nenhum pagamento a mais. Tá? Também existem monografias, publicações voltadas à prática e à gestão, ensaios clínicos registrados, onde você pode recrutar pacientes ou ver os resultados. Você pode buscar por nome de periódico. Você pode achar livros, mais de 1000 livros, em formato eletrônico, como esse livro aqui, muito conhecido, né, de cardiologia. E você pode acessar os artigos individuais, os capítulos individuais, para leitura. Você tem imagens médicas, que você pode copiar diretamente por dentro do PowerPoint. Isso eu acho formidável. Isso, quando eu vou montar uma aula, é maravilhoso. Você busca, pega a imagem, como no Google Images, mas aqui é dentro de uma base de qualidade. Eu posso gerar automaticamente o PowerPoint. Vídeos, também tem muitos vídeos médicos, inclusive de imagens e de procedimentos. Um aspecto que eu gosto bastante também é o Elsevier Clinical Pharmacology, que é parte do Clinical Key. Ele permite, inclusive, usar através de um aplicativo gratuito. Tá? Ele permite fazer pesquisas por nome de droga, ele mostra as diferentes preparações, e você pode ver a monografia da droga. Ele também tem ferramentas como calculadoras clínicas para calcular dosagem, relatórios comparativos de indicação, quais são os medicamentos que se aplicam ou não a uma determinada patologia, com ou sem complicações, também muito útil no aprendizado clínico. Relatório de interações medicamentosas, que é fundamental para a segurança do paciente. Relatório de reações adversas aos vários tipos de medicamento. Então, o Clinical Pharmacology é uma plataforma extremamente completa de acesso a uma das principais atuações do médico, que é a prescrição medicamentosa. Tá? Também, além disso, tem descrição de procedimentos, inclusive com vídeos, mostrando milhares de procedimentos que pode se fazer, como esse que nós estamos mostrando aqui, tá? Uma punção percutânea. Além disso, não somente para médicos e para enfermeiros, tem também informações para os pacientes. Tem aqui cerca de 600 em português já, que você imprime ou manda por e-mail para o paciente para informar ele melhor, né, dar um consentimento livre e esclarecido sobre, por exemplo, o ataque cardíaco, escrito em linguagem para os pacientes. Esses materiais de educação e engajamento, então, em inglês são muito mais abundantes, incluem vídeos também. É um conteúdo de alta qualidade, assinado por médicos, especialistas, e pode ser integrado com o PEP também, né? Também para a enfermagem existem planos de cuidados de saúde, que são roteiros detalhados de cuidado de saúde da equipe multidisciplinar e que usam terminologias como CID, LAMDA, CIP, e podem ser integrados ao PEP também. Então, como é que é feita essa integração das plataformas de conhecimento ao PEP? Você pode, na sua instituição, depois de fazer a assinatura do Clinical Key, o Clinical Pharmacology e as ferramentas associadas, você pode acessar de forma independente, chamado standalone, né? Inclusive da sua casa, do seu dispositivo móvel, etc. Porém, o ideal, naquele ponto de assistência, né, ou seja, na beira do leito, no consultório, seria integrá-los de forma transparente ao PEP, e todas essas ferramentas do Clinical Key são integráveis, né, dependendo do fabricante. Então, a integração é feita via aplicativo, como, por exemplo, prontuário eletrônico ou prontuário de prescrição. Ele dá acesso direto à base de dados, ele utiliza um API, né, que é uma tecnologia de informática específica do fornecedor, ou chamados web services, né, que são acessos via web. E eles têm vários padrões de interoperabilidade também. Então, por exemplo, aqui se você tiver um prontuário, um exemplo de prontuário, nesse prontuário tiver o paciente recebeu alta, tarará, tarará, e vai aparecer grifado alguma coisa, isso aqui é chamado de info button. Tá? Vocês estão vendo aqui que eu posso pesquisar o Clinical Key aqui nessa caixinha, ou eu posso não precisar nem digitar a informação. É só eu clicar no link. Tá? Ao clicar no link, esse info button ou infolink, ele vai fazer uma pesquisa automática e vai mostrar o resultado para você, puxado dentro do Clinical Key. Então, o impacto dos infobuttons é muito grande, porque ele dá uma resposta, estudos feitos
em 2011, mostraram que dá uma resposta para 85% daquelas 4 a 5 dúvidas que você tem durante o atendimento, e que são maiores, né? Entre pessoas que têm menos conhecimento, têm mais dúvidas. Então, o Infobutton, o Infolink, o Clinical Key são ferramentas ideais para se colocar no ambiente de ensino através da prática. Eles dão resposta para 85% das perguntas em menos de 35 segundos. Tá? Melhora a decisão aprendizado em 62% dos acessos. Claro que isso é uma percentagem que vai ser talvez até maior para o interno e menor para um grande especialista. Mas o importante é que todo mundo fica satisfeito. E é amplamente usado desde 2009. Tá? Isso aqui é pouco conhecido no Brasil, mas tem vários prontuários que já estão disponibilizando isso. Então tem 3 referências aqui que estudaram esse impacto dessa informação online disponível. Bem, então, pessoal, chegando às conclusões finais aqui da minha apresentação, eu gostaria de dizer que a gente tem plena convicção que esse acesso rápido no ponto de assistência, né, chamado point of care, na beira do leito, no consultório, no laboratório, a essas plataformas completas, informação clínica e científica, e sistema de decisão, são críticas, essenciais, para aumentar a qualidade e resolutividade e diminuir aquela variabilidade no contexto assistencial. Além disso, é óbvio, né, não preciso nem falar, que os componentes de pesquisa e educação também são grandemente beneficiados com essas funcionalidades e esses conteúdos. Importante é que esses conteúdos são sempre mantendo atualizados sem você se preocupar. Ok? Então, era isso que eu queria falar, numa mensagem relativamente breve, sobre a minha experiência, que desde quando surgiu a web, em 1993, aqui na Unicamp, nós começamos a desenvolver esse conteúdo e a integração com assistência, e eu fui o líder de um projeto do Núcleo Informática Biomédica chamado Hospital Virtual Brasileiro. Esse Hospital Virtual Brasileiro foi lançado em 1997, com um grande conjunto de mais de 20 publicações científicas nacionais, e depois, mais tarde, foi integrado ao Cielo, né, da FAPESP, que todos vocês conhecem, e que durou alguns anos, né, até ele ser desativado, porque era basicamente um experimento científico, né, que a gente estava fazendo sobre o impacto do acesso à informação científica e clínica por parte do profissional e do estudante. O impacto foi tremendo, como vocês podem imaginar, e foi um projeto pioneiro em nível internacional. Ele foi o terceiro hospital virtual brasileiro, o terceiro hospital virtual no mundo, depois de Iowa e de Singapura. Tá? E depois vários outros hospitais, como na Argentina, etc., surgiram em função desse exemplo. Eu tenho aqui os meus dados de contato. Tá? Vocês, por favor, se tiverem alguma dúvida ou quiserem me contactar por mais informações ou algum projeto conjunto que queiram fazer, eu me coloco à inteira disposição de vocês para que a gente possa progredir mais nesse uso. Como deu para perceber, eu sou um grande entusiasta, trabalhei 50 anos no contexto de universidade de alto nível, primeiro na Unicamp, depois na USP, primeiro na USP, depois na Unicamp, perdão, como professor docente em regime de dedicação integral, e desde 1982, mais ou menos, eu me dedico quase que integralmente a aplicações de tecnologia de informação. E uma das áreas que realmente eu gosto muito é essa área de acesso à informação científica que, como todos reconhecem, é essencial. Ok?